Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema magia, religião e ciência. E aí eu vou trazer alguns pontos importantes para a gente poder discutir e até mesmo para vocês responderem as questões propostas. O primeiro ponto que eu vou discutir é a questão da magia e a natureza, né? Que ela iria, dentro desse contexto, subsidiar o dia a dia dos indivíduos. Então, nas comunidades primitivas, nós vamos ver tanto a magia quanto a natureza, ela subsidiando o dia a dia dos indivíduos. O segundo ponto que vai ser abordado, que não é somente a bruxaria, o mito e a magia, mas a racionalidade também vai ganhar destaque. Né? A racionalidade ela ganha destaque a partir do momento em que se deixa de lado a questão do senso comum, que é muito empregada na mitologia e na magia. Não existem povos sem religião e magia, né? Então, ou seja, havia um conhecimento empírico. Isso é um ponto importante que a gente vai destacar. De onde eu tirei esses pontos? Eu devia ter falado isso antes, no texto de curadoria que eu disponibilizei para vocês. Tá? Depois, as relações com a natureza e o destino natural das pessoas, né? E a gente vai ver que quanto mais clássica é a sociedade, maiores relações essa sociedade possuía com a natureza e também com a questão do destino, para onde as pessoas vão, né? O medo da morte, né? E até mesmo os mitos criados e as alegorias criadas pelas próprias religiões. Então, o texto também vai dizer que a bruxaria remete à questão da vingança e a questão do simbolismo do sobrenatural, né? Aí eu penso na Idade Média. Na Idade Média, os bruxos foram queimados, né? Por que eles foram queimados? Né? Será que eles trabalhavam com o sobrenatural ou isso incomodava alguém? E a bruxaria ela vai expressar o antagonismo entre os homens, né? Por quê? Porque ela separa o natural do sobrenatural. E o sobrenatural é muito refletido e é muito tem levantado muito o despertar da curiosidade das pessoas. Então é importante a gente trazer isso como ênfase. A religião ela vai aparecer como aquela que vai buscar teorias gerais, né? Manter a unidade do grupo. Por quê? A religião também auxilia no processo de coesão. Porque ela divulga as normas e, ao divulgar normas, ela vai influenciar na manutenção da unidade do grupo. Um outro ponto que o texto aborda é a questão do sagrado e do profano, os objetos religiosos, né? Os objetos religiosos eles podem distinguir o que é sagrado e o que é profano, né? O sagrado, aquilo que é santo, aquilo que tem que ter um cuidado, e o que é profano, aquilo que é do mundo, né? O que é impuro, né? Nós vamos ver que a religião ela vai interferir nas regras sociais e também vai contribuir na divulgação das crenças religiosas que vão ser passadas dentro dessas sociedades, né? Então é muito importante a gente enfatizar isso, que as crenças religiosas vão ser transmitidas e as regras sociais vão estar atreladas a essas crenças religiosas. Quando a gente fala do avanço da ciência, a gente fala do avanço da perspectiva cultural, do avanço do poder refletir, do avanço da racionalidade. Então, ao enfatizar a questão do pensamento científico, a gente aborda a dualidade entre o pensamento concreto e o pensamento abstrato. Então, o pensamento concreto seria do senso comum, enquanto o pensamento abstrato seria aquele da racionalidade pelo conhecimento científico. Então, a gente observa essa dualidade entre pensamento mítico e pensamento científico. E aí, partindo para as duas questões que nós levantamos no exercício, a primeira pergunta: nós estaríamos no processo de evolução da magia, religião e ciência? Ou nós estaríamos
verificando uma complementaridade ainda presente. Nós vamos ter aqueles que vão defender que nós estaríamos no processo evolutivo. A magia deu lugar para a religião, que dá lugar para a ciência a partir da racionalidade. Outros grupos vão defender que há uma complementaridade entre a magia, a religião e ciência, porque elas não desapareceram, mas elas estão presentes e elas influenciam os grupos, as sociedades. Então nós vamos ver que vão ter duas vertentes. Então qual vertente seguir? Aquela que coaduna com as suas concepções de vida, né? O ensino superior, ele levanta questionamentos, né? E ele ajuda a você refletir sobre a sua própria vida, né? Sobre o mundo que o cerca. E o que é verdade hoje para você pode não ser verdade amanhã. Então, você pode seguir pela linha da evolução ou da complementaridade. Se você seguir pela linha da evolução, você vai dizer que ocorreu um processo evolutivo, e esse processo ele vai ganhando corpo a partir da mudança de mentalidade, de magia para religião, para ciência. Ou então você vai dizer que esses três eventos são complementares, eles ainda persistem e eles vão variar de sociedade para sociedade, de contexto para contexto, segundo as intencionalidades.